amigo corredor, fala minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running, começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, nós estamos aqui, cá estamos nós novamente, sozinhos, eu e você, para falar de algo que muitos não levam muito a sério, mas também não é requisito obrigatório. É ter meta no que faz, metas, objetivos, foco na corrida. E aí, você tem foco? Oi, pessoal. Estamos aqui de novo. Dessa vez não vamos falar sobre pandemia, mas a gente vai falar de uma coisa que também é um problema na vida do corredor. Na minha, particularmente. Existem aqueles que correm por correr para ser feliz, ou sair para correr para ser feliz, como diz nossa amiga Dani, que já esteve por aqui, e sai sem objetivo. Vou botar o tênis e vou. É legal? Eu recomendo você fazer uma vez na vida uma coisa dessa, sair sem relógio, sem celular. Vou só correr para ver até onde meu corpo aguenta, pelo menos com a passagem de volta, é importante, sem tudo também não. Uma vez é legal, mas depois de um tempo, a gente não consegue evoluir, não consegue, e começa a reclamar. Não estou perdendo peso como queria, estou correndo e estou engordando, não consigo abaixar meu pace. Talvez tudo isso seja associado a uma falta de meta, um foco na vida, um objetivo, uma linha para você seguir. E eu acho super importante a gente ter um norte, um finalzinho. Mesmo que não esteja a placa de finish, a gente tem um lugar para olhar para querer chegar. Meu velho. Estabelecer metas na corrida. Existem dificuldades e atalhos, na verdade. O estabelecimento de metas, a gente sabe que é uma estratégia frequentemente adotada para aqueles que querem atingir mudança, para quem está insatisfeito com algo, como a Lidiane acabou de falar aqui. Mas a gente sabe também que em diversos âmbitos da vida, assim como nesse esporte que a gente tanto é apaixonado, a estratégia está muito relacionada à melhora de desempenho. E isso a gente sabe muito bem. E para ter essa melhora, a gente tem que ter primeiro a tal da motivação. Você não acha não, Lidiane? Eu acho que a partir do momento que a pessoa tem a motivação de correr, já tem um primeiro passo a ser dado para depois atingir uma meta. Eu realmente, você lembrou muito bem aí da pandemia. Dessa pandemia eu deixei para lá esse negócio de planilha. Até tomo cuidado com o fortalecimento, porque eu não estou muito afim de ficar visitando esses cantos aí que fisioterapeuta, visitar ambientes hospitalares. A verdade é essa. Eu não estou muito afim de visitar nesse período de pandemia. Só se for realmente necessário. Não é. A verdade é essa. Não é. Então, aquela questão de seguir uma planilha, para mim, acabou caindo no limbo. Durante essa pandemia, eu não consigo seguir nenhum treinamento. O que eu sigo é meu desejo de continuar me exercitando e aquele lance lá de que a pessoa que apareceu no site lá, que um determinado presidente compartilhou, que dizendo que a pessoa que mantém a sua atividade física está suscetível a ter, digamos assim, uma sobrevida durante nessa pandemia. A chance da pessoa se ferrar é menor para a gente que é ativo, digamos assim. Mas, vou ser sincero, fartlek, treino de longão, poxa, a última vez que eu amo meia maratona, mas eu não me sinto motivado a fazer um treino de 21 quilômetros. Vou fazer agora, treinos aí do pessoal do Hélios, que eu coloquei lá. Vou fazer 21 nesse desafio virtual. Mas isso não é meta, isso é motivação. Eu não vejo como meta completar uma distância no desafio virtual. Eu coloquei como motivação eu fazer algo que eu amo, que são os 21 quilômetros, mas faz muito tempo que eu não faço. E aí? O que você acha? Eu penso assim. A gente pode ter dois tipos de meta, de curto prazo e de três, na verdade, né? Curto, médio e longo prazo. Isso é muita administração. Mas, assim, a gente tem metas de curto prazo.
Por isso que eu comecei falando isso. No momento que a gente sai para correr, a gente sai e determina, bota o shortinho, no caso de Washington, o shortinho, no caso de Riva, bota o shortinho, a regata do corre e pensa, eu acho que hoje eu vou fazer 5 quilômetros, ou eu vou dar 2 voltas no meu bairro, que deve dar uns 8 quilômetros. Essa é uma meta curta. Eu acho legal a gente já sair pré-determinado para alguma coisa, mas quando a gente começa a juntar várias metas curtas, elas não chegam em lugar nenhum. A gente não tem muito objetivo. E a tendência a abandonar no meio do caminho, eu acho que é maior. E eu falo por mim mesma. Se cair 2 gotas de chuva, eu digo, não vai dar tempo de dar as 2 voltas e vou dar o retorno e vou para casa pronto. O que era 8 virou 4 quilômetros. Porque a gente não tem um objetivo maior a alcançar, então qualquer treino abandonado é válido. Principalmente depois que o pessoal começou a divulgar que 30 minutinhos de exercício por dia é o suficiente para manter o corpo ativo e não pegar Covid. Então, se tu já correu 30, vai para casa. Aí, o problema das pequenas metas é essa, a desistência. Você não almeja um objetivo maior e acaba deixando de lado. E pessoas preguiçosas como eu, ou como o Washington tem que pagar um plano anual. A academia está aberta 6 dias na semana. Às vezes 7. A academia está aberta, mas não está me ajudando muito, né? Se a gente for ver, quando eu chego em casa, já está quase fechando, e quando eu acordo, está abrindo. Eis o problema da meta, de não ter meta, tá vendo? Aí, porque a meta de fortalecimento para corredor é no mínimo 3 dias na semana. Então, o Washington olha pro relógio. Segunda e sexta. E olhe lá, né? E se não, ainda bota na cabeça, amanhã eu faço. Quando a meta é curtinha, faz, não, amanhã eu tento ir, hoje não vai dar, já passou do horário, já tá tarde, não vai rolar. Quando a gente tem uma meta grande, como correr uma maratona, eu acho que é mais fácil de você almejar um objetivo. Não, eu tenho que ir hoje, porque eu pretendo alcançar aquilo. Então, para alcançar os 42, por exemplo, eu preciso de tantos treinos por semana. E botar uma meta te ajuda a ter um norte. É como vou casar com ele. Para casar com a pessoa, você acaba organizando toda a casa. Não vou gastar tanto em bebida porque vou pagar meu casamento. As metas vivem na vida da gente o tempo todo. Agora, na corrida, eu acho que facilita. Não acha, não? Mas a gente sabe que corredor, eu até sou meio avesso a isso. Mas eu acho que a maior dificuldade da gente é justamente estabelecer e atingir uma meta. Porque o maior erro, justamente disso, você já falou aí, definir uma meta, até por mais curta que seja. A gente começa o ano fazendo aquelas promessas, pula ondinha, come não sei o quê, anota no caderninho, e quando chega no 3º mês, o negócio já desandou. Maratona, eu acho que definir maratona como algo grandioso, às vezes grande demais, a meta grande demais, o cara também se atrapalha. E metas grandes sem comprometimento acaba gerando uma frustração até maior. Então, e uma grande lesão. Eu acho que o maior problema está justamente naquilo o que é tão difícil atingir uma meta. Eu acho que é um erro bem comum a gente estabelecer metas subjetivas e até não objetivas. Metas subjetivas, quando eu falo, é o quê? Aquelas que são pouco mensuráveis, muito vagas. Tem muita gente que fala, eu quero começar a correr, mas não sei como começar a correr. Já começa por aí. A pessoa quer correr, tem vontade de correr, muitas vezes é para emagrecer ou para melhorar as taxas, algo disso. Algo muito subjetivo, mas não sabe como iniciar. Tem a motivação de tentar, mas não sabe como. E às vezes é muito bem simples, né? Começa com uma caminhada, começa com um trotezinho e vê aquela evolução e vamos ver no que vai dar. Tem gente que não consegue fazer isso. Metas subjetivas. E mesmo quando demonstram alguma intenção de mudança, elas ainda assim não indicam os passos que devem ser tomados. Eu acho que aí falta muita questão de a quem recorrer. A gente tem aí grupos de corrida de rua, tem uns caras muito loucos dentro dos grupos de corrida que falam, eu comecei assim, eu comecei com tênis Bamba, então se o Bamba serviu para mim, ou o que chute vai servir para você.
Não é bem assim. Eu acho que, nesse momento, falta o tato do profissional de educação física, nesse caso. Eu acho que, para pessoas que não sabem nem para onde ir ou nem pesquisar, ou se quer fazer uma leitura na internet, fazer uma pesquisa rápida, uma leitura bem básica de como começar a correr ou como criar motivação para correr, eu estou falando do ponto inicial, começar a correr. Tem gente que não consegue nem fazer isso direito. Imagina você evoluir. Quantas vezes eu já quebrei a cara nessa questão de evoluir? A questão da maratona mesmo, como você deu exemplo, a gente quebra muita cara, meu velho. A gente pensa que, muitas vezes, a maratona é somente fazer rodagem, correr todo dia, de segunda a segunda, de domingo a domingo, de terça a terça, não tem descanso. E quanto mais correr, melhor. E quebra a cara. Não tem um planejamento. Para você ter uma meta lá na frente, você tem que planejar. E muita gente não planeja. E não alcança a meta. Não basta ter somente a meta. Tem que planejar e tem que ter embasamento para aquele planejamento. E é aí que está o maior erro. Geralmente, os erros estão justamente nessa falta de planejamento. Depende. Eu acho que depende de em que estágio você está. Eu costumo dizer que, para fazer uma meta de corrida, algumas pessoas sempre perguntam, e aí, dá para ir para os 10? Isso é uma meta. Eu queria baixar meu pace, também isso é uma meta. Eu queria correr sem parar. Eu acho que o primeiro passo é você definir o que é que você quer para você como evolução, cruzando com o fato de você poder fazer aquilo. O autoconhecimento, ele é o básico. Aí, de primeiro momento, eu sempre digo para os meus amigos, só corra. Primeiro você aprende a correr, primeiro você vai curtir, aí você vê se você precisa de ajuda para correr com um profissional da área, que foi o que o Washington falou, ou você vai querer entrar em um grupo, ou você prefere o isolamento social na corrida. Eu gosto de grupo, mas eu prefiro correr só. Eu faço os dois. Eu tenho o meu momento de correr em grupo, mas no dia a dia eu prefiro correr sozinha com os meus pensamentos. Nem todo mundo consegue correr em grupo. É um fato. Consegue desenvolver do mesmo jeito, ou consegue conversar correndo. Conversar correndo é uma técnica super apurada. De correr fofocando é outro nível, né? O correr 5, 7 quilômetros, como Danilo corre, conversando sobre a vida sem cansar, é um nível altíssimo. Eu não recomendo isso só depois de fazer uma maratona. Canso o dobro. Eu tenho minhas metas pessoais, eu começo do começo. Primeiro eu me sinto bem, eu vou ver o que eu consigo fazer, e depois eu escolho uma coisa que eu quero melhorar. A gente tem que sempre fazer o possível, e se for necessário para você, eu preciso melhorar a minha passada. A sua meta é essa. Mas sempre dentro do que você consegue. Eu não costumo dizer ao pessoal, almeje alguma coisa grande, foque nos primeiros 21 quilômetros. Não, foque primeiro no que você pode melhorar de base, comece do começo, para você ser um corredor legal e evitar lesão, e depois a gente vai subir no nível. Não? Não concorda? Eu concordo, até porque esse talvez seja o principal problema da maioria dos corredores, que é frequentemente o estabelecimento de metas irreais. Ou seja, metas muito difíceis para determinado ponto da partida. Tem muita gente que começa com 5 quilômetros e já quer correr uma meia maratona logo em seguida. E complica. Ou então, vamos ser sinceros, o pessoal corre os primeiros 10 quilômetros e já dobra para os 21. A prova é daqui a um mês. Se bem que agora não tem prova, né? Mas é um erro bastante frequente das pessoas que começam a correr os 10 e quer pular para os 21. 10 mais 1 é mais que o dobro. Ou seja, são metas a curto tempo, digamos assim, difíceis. São metas desajustadas, tanto quanto o grau de dificuldade, como em relação para a realização. Isso causa frustração. Se a pessoa se machucar no meio nesse percurso aí, pode ser que a pessoa não machuque nos primeiros 21 quilômetros. Ela vai terminar com aquele pace de 6:37, se arrastando quase com 3 horas de prova, mas ele vai ficar orgulhoso, vai ficar feliz, vai pegar aquela medalha e vai
A primeira coisa que vai fazer a pergunta é: qual a minha próxima meia maratona? Daqui a 15 dias. Isso é verdade. Então, mas sabe, se não cagar na primeira meia maratona, vai ferrar na segunda, e essa segunda ele pode ganhar uma lesão. Eu conheço várias pessoas que saiu misturando. Não é nem meia maratona, são pseudo-ultramaratonistas aí que emendaram 100 km do frio, touros, e se achavam um grande ultramaratonista, não faziam um fortalecimento adequado nem nada, nem uma alimentação decente. E machucou, mas nunca quis participar. Mas nunca participou de uma prova. Meio que deixou, desmotivou. Ter metas plausíveis é bastante relevante para que você não caia nesse buraco, que às vezes é um buraco sem fundo. Você voltar a querer correr. Como voltar a correr depois da lesão? É outro tema de podcast. É que às vezes eu penso assim, que o convívio é muito legal do corredor. O social, a família running, eu acho muito bacana. Mas o tal do corredor, ele é um bicho estranho quando ele assume a meta dos outros para si, porque o outro conseguiu e você consegue. E ele esquece as diferenças biológicas e psicológicas também. Às vezes, funciona mais ou menos assim. Você tem um colega, eu treino com o Austin, no mesmo grupo. A gente treina toda quarta e sábado. A gente treina quarta à noite e a gente corre junto, lado a lado. A gente tem o mesmo pace. Às vezes não. E às vezes a gente não percebe que, na verdade, o Austin está correndo mais lento do que ele deveria, porque está comigo para me acompanhar. Mas eu me acho na condição dele. A gente faz longão no sábado, então tá tudo bem. A gente corre 2 vezes junto, igual dá para eu me inscrever na meia maratona, porque o Austin vai. A gente se compara e esquece que existem várias variantes para a meta de Austin ser essa e a minha não. Quando eu não estou com o Austin treina. Eu não. O Austin treina todo dia de manhã, eu só treino 3 vezes na semana. O Austin faz fortalecimento e eu não. O Austin tem preparo psicológico para ir até os 11h30 e dar a volta e não achar isso uma longa distância e não vai dizer para o corpo que está cansado sentar. Existe todo um preparo que 2 pessoas que correm juntos podem não ter a mesma coisa. Aí o corredor esquece. Quando a gente está em grupo, existe esse mau costume de que quase todos fizeram 21, tá no meu momento também. Eu entrei no grupo desde o começo, eu já tenho muito tempo de corrida, então eu deveria treinar. Mas eu faltei 5, 6 vezes durante o ano, eu só corri umas 10 vezes durante o semestre todo, mas eu tô no grupo, então eu sou corredora, dá para fazer. E a gente absorve a meta dos outros e esquece que somos pessoas diferentes. O mesmo casal que come as mesmas comidas, que podem até partilhar roupa, ainda podem se comportar diferente na corrida. Então, é preciso avaliar. Eu posso conviver com o Austin todos os dias, a gente treinar junto, e um dia eu vou perguntar e vou descobrir que, na verdade, o Austin era muito mais rápido do que eu e só estava me acompanhando. São problemas, situações que eu vejo muito em grupo. Que todo mundo corre junto durante o treino de grupo porque a gente está junto naquele momento. Não significa que está todo mundo preparado para correr. É complicado. Você falou algo muito importante aí, que é a gente observar, se espelhar pelos fins de outros corredores, se espelhar nos fins. Qual é o resultado dele? Ele completou uma meia, ele completou uma maratona, ele completou os seus primeiros 10 quilômetros. Ele conseguiu fazer 10 quilômetros em 45 minutos. Mas a gente não para observar o sacrifício que aquela pessoa fez para atingir aquilo. Mesmo que seja em um curto período. A gente tem como exemplo muito característico do André Burgos, por exemplo. O André Burgos é um cara fora da curva. A primeira prova dele que ele fez foi 10 quilômetros. E era obeso. Será que todo obeso vai conseguir fazer 10 quilômetros e não se lesionar? É o princípio da individualidade. É o que a gente mais fala nessa questão, é o princípio da individualidade. E aí é que tá. A gente chega num ponto bastante importante, então, como a gente pode estabelecer metas de maneira eficiente e que a gente nem se desmotive e nem perca o foco. Eu acho que
criar metas realistas é o primeiro passo, que é o mais básico de todos, é a gente... Qual é o meu momento agora e como eu posso chegar aonde eu quero chegar e em quanto tempo? A gente tem aí vários aplicativos de corrida hoje que dão planilhas bem elaboradas, desde iniciantes até corredores avançados aí, que correm ultras e tal. Hoje em dia, se você não tem como arcar com um profissional de educação física, os aplicativos de corrida que a gente acha bonitinho, compartilhar fotinho com pace, essas coisas, saibam que esses aplicativos, tá bom, pode até não ser a versão free desses aplicativos, o Strava, o Endomondo, o Runtastic, mas eles têm lá planilhas adaptáveis de acordo com seus objetivos e metas. Isso aí é a principal forma eficiente de você estabelecer metas, eu acredito. Criar metas observáveis, realistas e mensuráveis, que traduzam aquilo que é a sua realidade no momento. Ou seja, digamos que eu, por exemplo, seja uma pessoa que parou de março de 2020 até agora, em maio de 2021, e não corri 1 quilômetro. Mas antes eu tinha corrido uma maratona, 2, 3, 5 maratonas. Em 2019 eu corri 12 meias. E fora que eu corria praticamente todo final de semana numa prova. Mas eu parei. Ou seja, eu não estou mais... O Washington de 2019 é totalmente diferente do Washington de 2021. O histórico de atleta. Não existe histórico de atleta. Pode até que possa ser que eu consiga evoluir até mais rápido do que quando eu comecei a correr lá em 2012, 2011, que eu sentia ardor nas panturrilhas. Quando eu corria 1 quilômetro, assim, meu Deus, isso não é coisa para se fazer com o corpo, não. Eu sentia calor nas panturrilhas. Doía tudo quando eu terminava com 1 quilômetro. Pode ser que eu não volte a ser o Washington de 2012. Mas, para voltar, eu preciso... Vamos com calma, Washington. Você não vai conseguir correr 21 da noite para o dia. Qual é a minha realidade no momento? E isso a gente... Ou, se você não tem como arcar com um plano de saúde para visitar os médicos, ver as taxas, não sei o quê... Vá aos poucos, crie metas palpáveis e que você consiga ver, estou evoluindo. Eu acho que o princípio básico é você ser humilde e aceitar que você precisa iniciar de pouquinho em pouquinho. Eu acho que o começo de tudo é isso. Você vê outra meta, outra forma para estipular metas, Lidiane, além dessa? Na verdade, a que tu falou foi a melhor. Acho que você primeiro tem que se encaixar num lugar, se sentir confortável nele, e a partir daí você vai seguir. Se você se sente confortável nos 5 quilômetros, bem. Agora, quando a gente diz confortável, é confortável mesmo. Não é sentir dor só por 3 dias de 5, não. Ou só tive cãibra de um lado da perna e não do outro. Confortável é se sentir bem, porque correr não é para doer, tá? Assim, esforço dói, mas existe um limite que não é tão pequeno assim, o limite entre prazer e dor. É muito grande. E eu só descobri isso ao longo dos anos. No começo, eu era que nem o Washington. Eu achava um absurdo. Eu achei o pior convite que eu recebi na minha vida, correr 5 quilômetros. Isso não existe. Isso não era coisa de Deus. Eu já comecei com 5, mas eu também não era sedentária. Eu já era atleta de academia e já nadava. E quando eu comecei, eu achava um absurdo de dor. Eu tive cãibra, dor. Depois, acho que eu fiz os meus primeiros 21 sem dor nenhuma. Então, e se você conversar com 20 corredores de longa data, que já fazem costumeiramente, alguns são farrapeiros, vão correr com dor e é isso mesmo. Mas uma grande maioria vai te dizer que para correr não é doloroso. Então, enquanto você se sentir bem, pleno naquela forma, dentro do seu limite, aí sim você estipula uma meta e adiante. Agora, eu sempre aconselho a ter metas, primeiro, pequenas e que sejam realizáveis. Não chega aos 5 dizendo que vai correr uma maratona. Para mim, isso é sonho. Quando existe uma diferença entre meta e sonho. Quando você começa os 5 quilômetros e diz que vai correr uma ultra, isso é sonho. Eu tenho meu sonho, que é correr na Disney, fazer o desafio do Dunga. É sonho, não é meta.
Está muito diferente. Com o preço do dólar, ele virou um super sonho. Não é mais é uma coisa que talvez dure algumas décadas para acontecer. Mas eu acredito que é bom ficar em pequenas metas, de passo em passo, né? E eu acho que essas pequenas metas, ainda que sejam pequenas, a gente tem que definir, porque toda meta ela tem um planejamento. Isso é fato. E todo planejamento tem o seu curso final. Ou seja, tem que definir, ainda que seja uma meta pequena, a gente tem que definir aonde quer chegar e quando chegar. Eu acho que para essa meta criar, de certa forma, se aliar à motivação, a gente tem que definir um tempo para saber até onde dá para chegar. Eu acho que... Porque senão fica vazio. Digamos, vamos colocar para a vida real. Você quer os seus primeiros R$1.000. Você, quando vai definir os seus primeiros R$1.000 numa gestão financeira, você delimita o quanto você vai poupar ali e até quando. Você tem que ter uma meta real para você chegar nos seus primeiros R$1.000 dentro da poupança. E você, para isso, você precisa delimitar um tempo. Eu acredito que para a evolução também na corrida, você tem que delimitar um tempo, mesmo que aquela sua meta seja pequena. Correr os primeiros 3 quilômetros. Eu tenho um amigo que até ele veio aqui já no Papo Corrida, o Elenilson, que participou da gente daquele episódio sensacional do anime Run with the Wind. Run with the Wind. Eita, travou a língua agora. Ele não corria. E eu falei, bicho, você tem que começar a correr. Você tá pesado, você tá desmotivado. Ele tava numa deprê total. E ele começou a correr. Só que ele colocava umas metas de tempo muito grandes. Eu sabia que ele tinha condições de fazer aquilo em menor tempo. Eu disse, bicho, cara, você já pedala. Você pedala todo dia para ir pro trabalho. E é uma distância grande. Você não é sedentário 100%. Você só não corre. Vamos definir esses primeiros 3 quilômetros numa margem de tempo menor. E ele tinha certo medo. Ele disse, não, ó, vamos com calma. Eu disse, beleza. E como ele não tinha relógio, eu ficava enganando ele. Eu disse, olha... Ele... Maldade. Eu via que ele estava bem, pô. Eu via que ele estava bem. Olha, entenda. Ainda que seja uma meta pequena, tem que se definir um tempo. Porque senão a pessoa, ela, por si só, ela se acomoda. Ela acaba se acomodando e não chega. Até porque, se a gente for colocar como objetivo correr os primeiros 5 quilômetros numa prova, digamos, eu quero correr os primeiros 5 quilômetros na Corrida dos Sinos, lá em dezembro na Cicorre, lá em dezembro, na última etapa da Cicorre, na Corrida dos Sinos. Ainda assim, eu estou definindo um tempo. O tempo pode ser a prova desejada que você quer ou um mês específico, uma data específica, uma data que te remete a algo importante. O tempo é relevante nesse caso para você avaliar a sua evolução, para você corrigir as falhas do seu planejamento. E isso, quando eu falo planejamento, isso a gente vê muito na área de gestão. Gestão a gente vê muito nessa área de gerir o tempo e replanejar aquilo que a gente achava que estava certo e, na verdade, não estava. Ou então, aconteceu um determinado imprevisto naquele momento. Você pegou uma chikungunya, uma dengue, ou teve um acidente doméstico, ou teve algum incidente que comprometeu a sua evolução na corrida. É relevante você mensurar o tempo até para você planejar. Ou seja, você se autoplanejar de acordo com o seu autoconhecimento ou até mesmo com o seu treinador. Você não acha não, Lidiana? Eu estou falando besteira? É porque eu acho que a corrida ela evolui por si só. Em muitos momentos. Mas tem gente que não evolui sozinho, não. Tem gente que é sedentário, abre parêntese, meu marido fecha parêntese, você é sedentário convicto, que não adianta você nem comprar um tênis do Nimbus novinho, que não rola. Mas eu acho que o tempo, ele ajuda. Mas eu, particularmente, não costumo me cobrar por tempo, porque eu gosto muito de ver o que está acontecendo. E isso me anima. Aí eu posso até pensar, o que me determina o tempo, na verdade, são as provas.
Eu quero correr 5 quilômetros melhor e eu escolhi essa prova do calendário para fazer isso. Já é uma ajuda. Então não deixa de ser tempo. Mas na pandemia, eu me coloco como tempo alcançar a meta. Se eu alcancei, dali eu já digo, poxa, mas dá para fazer essa distância com pace menor. Dá para subir essa ladeira com pace menor. A corrida ela é intuitiva e autoexplicativa quando se trata de metas. Você começa a querer evoluir e você acaba você mesmo escolhendo uma prova. Entretanto, talvez você não consiga fazer isso sozinho. Talvez você não consiga melhorar sozinho. E aí vem aquela diferença de que quando procurar ajuda, dá para seguir na corrida de rua sozinho? Dá. A Cicorre está aí para isso, que tem corredor ali que tem 50 anos de corrida de rua sozinho. Começou quando não existia nem assessoria. Então não quer dizer que é uma coisa impossível, não. Mas para determinadas metas, às vezes você não alcança sozinho, porque você não sabe o conhecimento necessário para isso. Então a gente vai chegar um momento que a gente chega em cima do muro e ou continua do jeito que está eternamente, ou para melhorar você precisa encontrar o erro. Isso, na corrida eu penso que às vezes é como fechar um balanço de uma loja. Vai faltar alguma coisa e você tem que ficar procurando para achar. E o profissional da educação física é quem vai te dizer, vai te olhar e vai dizer, você não consegue chegar aos 21 quilômetros sem dor porque você pisa assim. Ou você não está sabendo se alimentar direito, ou você não respira direito. Então, existe um momento onde você vai ter que escolher se você vai seguir sozinho e você é profissional da educação física. A vantagem de ter uma orientação profissional é que ele é o tipo de pessoa que pode te dizer em quanto tempo você alcança, ele vai te cobrar para chegar lá, ele acaba sendo teu coach também. Para as pessoas mais preguiçosas, né? Dá uma pressão, né? Realmente. O profissional de educação física, nesses casos, ele é extremamente necessário até para definir algo bastante relevante que você falou aí, que é realmente regular o grau de dificuldade da meta. Usar metas desafiadoras. Entretanto, desafiadoras sim, realistas também. Às vezes é um banho de água fria, né? Às vezes você diz, quero fazer 21 daqui a um mês. Aí eu já tive um professor que dizia, e o sonho tá onde? E aquela padaria. parte que tu acordou, né? Ele disse, é sonho só se for de padaria. Isso aí Manu me dizia muito. Emanuele Medeiros, que a gente já trouxe aqui para falar de musculação. Ela dizia, quando eu dizia, eu quero fazer essa maratona agora. Ela, então, sonho a gente compra pronto já. Não é assim não, vende na padaria com leite moça ou com doce de leite. Porque eu queria coisas que eu não conseguia alcançar. Porque grandiosa sou eu, viu? Meus sonhos são a maratona de Boston, a maratona de Nova York, a maratona de Berlim, o desafio do Dunga, tudo com $1 a R$6. Só sonhos alcançáveis e palpáveis na minha renda. Tem que vender os 2 rins no Mercado Livre. Tem que vender pelo menos metade de um pulmão ainda, daqui para o fim do ano. Mas sempre é bom você ter. Eu escutei várias vezes, e no dia que eu achei que não dava, eu escutei do profissional. Hoje você pode fazer os 21 quilômetros, pode se inscrever que dá. Hoje você tem condições de ir e voltar. E eu fiz 3 vezes sem dor nenhuma. Eu cometi o erro de sair da orientação e partir para os sonhos, como o Austin falou. Quem faz 3, faz 4. Quem faz 4, faz 5 em 2 meses. Mas se eu não fizer agora, eu vou perder uma outra medalha de 21. E aí eu me machuquei. Mas enquanto eu estava sendo orientada, tinha uma pessoa para dizer, é muito perto, uma corrida para outra sem descanso não vai dar para você. Essa está distante demais, talvez você não consiga manter o ritmo até lá, procura uma mais perto. Até para se inscrever na prova correta, o profissional é bom. Ou ele te olha correndo e diz, com esse tipo de passada tu vai passar um pouco para consertar ainda, não dá para ir para a próxima corrida não. Tem que ter alguém. No caso do Austin, a gente casou com alguém, né, Austin? O alguém casou, né? A gente está nesse curso aí de planejamento e de meta. Está na meta, mas eu acredito, creio até inclusive nisso, que o profissional de educação física, e a gente pode incluir também aí um staff muito grande, que é o nutricionista, que é o fisioterapeuta quando o cara tem, o massoterapeuta quando o cara também tem,
ele vê o seu momento. O fisioterapeuta ou massoterapeuta, ele vê lá, ó, você tá meio chupado, cara. Será que seu corpo vai aguentar uma maratona nesse período? 2 ou 3? Não sei. O nutricionista, ó, você tá muito pesadinho. Você tá se alimentando muito mal. Você tem pouco ferro nesse sangue aí. Você tem que melhorar a sua alimentação, a sua suplementação de magnésio, de ferro. O teu exame de sangue tá dando certo aí. Ou seja, para definir essas metas, mesmo que fáceis, tem que existir aí nesse lado um profissional que avalie nossa zona de conforto para ver, ó, você está na zona de conforto, dá para você melhorar. Ou se a gente tiver um sonho muito alto, ele pega a gente pela orelha, meu amigo, essa meta aí é irreal demais, é muita areia para o seu caminhãozinho. Eu acho que esses profissionais aí, se você tiver condições de ter o apoio desses profissionais ao seu lado, você vai evoluir bastante. Eu quando a Sandra começou a puxar minha orelha, e até antes, a Marta Loy, quando eu fiz a minha primeira maratona, sem sofrer, porque a Marta, o que a Marta fez comigo, de fazer uma planilha baseada no meu momento enquanto atleta, e ela falou, ó, você consegue fazer uma maratona das praias, e ela conhecia a maratona das praias. E ela falou, ó, você consegue fazer essa maratona das praias se você seguir isso aqui, baseado no teu esforço hoje, no teu rendimento, você consegue fazer em 4h20, 4h30. E eu fiz em 4h27. Uma prova com 43 quilômetros. Ou seja, se a prova fosse 42, menos 6, eu ia fazer ali em 4h25, 4h23. E aquela maratona das praias, para quem conhece, é chata, velho. É muito chato o percurso. Ou seja, eu consegui atingir uma meta que, por 3 vezes antes, eu sozinho não consegui fazer de forma adequada, devido à alimentação, devido ao planejamento, devido a desconsiderar o fortalecimento e só fazer rodagem. Assim, depois que eu tive os puxões de orelhas e segui as orientações de um determinado profissional de educação física, que me ajudou bastante, a Marta, eu consegui evoluir. E logo em seguida, eu tinha plena convicção, depois que a Sandra pegou e puxou minha orelha e falou, Austin, faça direito, e às vezes eu fazia errado. Ela falava, corre a 4h40, e eu estava correndo a 4h15 no quilômetro, quando era para correr a 4h30, a 4h40, a 5, e, tipo, estourando etapas, e depois ela falou, se você fizer isso, você vai quebrar lá na frente e não vai evoluir. Aí eu, não posso só empolgar. Eu não posso ficar muito motivado e estourar etapas. Porque alguém está dizendo que, baseado em algo referente à intensidade, planejamento, volume de treino, etc. e tal, que eu não vou conseguir explicar para vocês aqui, porque eu não sou professor de educação física, eu poderia pôr algo a se perder. Mas tinha alguém ali para puxar minha orelha. A verdade é essa. Então, se você não sabe, você não é educado o suficiente para seguir um planejamento como eu sugiro que você tenha um profissional de educação física ou siga algum profissional de educação física, até aqueles aplicativos lá, que tem, você define o seu planejamento e tenta seguir. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que, para isso, voltando, regular grau de dificuldade é necessário o danado do profissional de educação física. É extremamente relevante. Desse combo aí que tu falou, eu acho muito massa a pessoa ter um nutricionista, um massoterapeuta, que nem o de Sandra, que faz milagres, um massagista, um fisioterapeuta. Mas para quem não pode ter tudo isso, se já puder investir ou numa assessoria em grupo, não precisa ser necessariamente um personal. Uma assessoria que você tem um profissional que fica te olhando com carinho e tal, com cuidado para cada um dos atletas. Só o profissional da educação física ele já te diz muita coisa. Ele não vai curar uma lesão, como um fisioterapeuta vai, mas ele pelo menos sabe te dizer se o que você está sentindo é certo ou errado. Se você deveria sentir aquele tipo de dor, onde é que dói,
que pode, se é uma lesão ou não. Logicamente que ele não é o profissional da área de saúde responsável por curar isso. Seria ortopedista, fisioterapeuta, mas ele já te diz muita coisa. E se você sentir uma dor em específico, o fisioterapeuta pode te ajudar, mas em muitos casos é o professor da educação física que vai te dizer, olha, tu não está conseguindo correr mais rápido porque tua passada está errada, porque a forma como tu aterrissa está errado, tem que ser desse jeito. Vai também ajustar de acordo com o teu tipo de corpo. E vai dar mais paciência, porque todo profissional da educação física é meio coach. Quando você começar a botar os pés entre as mãos e querer se inscrever em tudo, agora eu sou Hércules, dá para fazer todo tipo de corrida, aí ele vai dizer, não dá. Não. E tem profissional da educação física que é muito legal, que ele simplesmente marca um treino no dia de um evento que é para você não ter vontade. Eu já conheço alguns que fazem assim, que sabe quem são os alunos e marcam um longão menor do que uma corrida, ou não quer que ele se desgaste em uma corrida de 5 quilômetros muito forte, quando na verdade o foco é 21, pronto, ele marca um longão no dia do evento. E ninguém vai. Porque você também não vai faltar assessoria, porque você tem compromisso com ela. Existem coisas que a gente quer fazer que são muito erradas para conseguir o que a gente quer. Às vezes a gente quer correr 5 quilômetros mais rápido, mas vive correndo 10. Não faz, não tem relação. Ou você quer correr 21, mas não passa dos 5. E, na verdade, você está cada vez melhor nos 21, nos 5, mas você quer os 21 ainda e não faz nenhum longão. A gente, enquanto corredor, a gente faz muita loucura. A gente aqui que está conversando com vocês arrasa nas loucuras, de se inscrever onde não deveria, hoje eu quero correr, mas não era no dia da planilha, mas eu quero hoje. Mas eu tô afim de hoje era só para fazer 5, mas eu vou fazer 10. Mas não era, mas a gente vai. É assim, a gente escolhe depois no dia que é para fazer 10. A gente tá cansado, aí o treino o treino mais longo é uma bosta, e a gente ainda não sabe por que foi. A gente diz que não entende, porque a gente não está cumprindo a planilha, quando dos 5 treinos da semana a gente erra em 3. Então, o profissional dá aquela chute. Ou você casa com um, que é o caso de Washington. E aí você tem uma pessoa que acorda já te chamando, dizendo que você tem que treinar naquele dia. Para quem não consegue contratar, casar é uma boa ideia, né? Não dê essas ideias não, porque às vezes nos pega, viu? Às vezes santo de casa não faz milagre, viu? Vou lembrar disso, desse ditado popular. Mas quando não faz milagre, a gente dá um jeito. Mas a gente chega num passo aqui bastante importante, que é conseguir estabelecer metas de curto, médio e longo prazo, na verdade. Que é o mais complicado. A gente chega num grau de maturidade aqui que a gente começa a ter um planejamento anual do que a gente quer. E isso talvez seja o mais complicado para o corredor, né? É ambicioso. Ambicioso, porque ele pega... Hoje não, hoje não é parâmetro e o ano passado também não é parâmetro. Mas a gente, quando tem um calendário recheado, a gente vê lá, já tem meia maratona em janeiro, tem Corrida das Pontes em março, aí depois começa as 4 etapas do Circuito das Estações, tem 4 etapas do Desafio das Serras. Eita, coisa boa! Aí como é que eu vou me planejar financeiramente e para tempo para treinar para tanta prova? E às vezes emendar uma maratona Maurício Nassau com uma meia maratona da FPS ou uma meia de Natal do Sol. Não tem como, ou tem como. É para puxar o cabelo do treinador nesse momento. Quando o treinador tem cabelo. Eu acho que estabelecer metas de curto, médio e longo prazo é extremamente delicado. Até porque se a meta do camarada é grande, como, por exemplo, realizar uma meia maratona em novembro, ainda estamos em maio, fragmentar essa meta em pequenas metas durante mês a mês, fica até mais fácil. A bronca é quando o cara está em novembro e já estamos em outubro e a pessoa nunca correu 21 quilômetros. Mas mês que vem eu começo. Olha, se tem uma coisa ruim para o corredor amador, é uma meta ambiciosa, longa, porque a gente acha que mês que vem a gente começa. A maratona, no caso da gente, a maratona era em novembro, né, da Maurício Nassau. Setembro? Não, antes era novembro. Realmente. Ela foi para setembro.
Quando eu comecei a frequentar a corrida, era novembro. E o que eu via de gente dizendo que depois de julho eu começo. Depois de julho não falta um longão. Mas depois do Dia dos Pais vai dar. Mas não, pô, mas no meio de setembro a gente começa que vai dar certo, vai dar tempo. E de repente era novembro. O que eu conheço de gente que fez isso não é brincadeira. Não, eu posso fazer um. Porque se eu denunciar, vão ouvir, vão começar a gravar os trechos para mim dizendo que eu fui safada. Eu Mas quem fiz está ouvindo isso, sabe que é verdade. Tá vendo? fiz isso, mas eu fiz quando a danada da Maurício Nassau, ela foi adiada para dezembro, por conta de uma determinada Olimpíadas aí, eu acho que era Olimpíadas do Rio, que disseram que, em virtude da Olimpíada do Rio, a maratona seria adiada, como se Como se o o pessoal Eliud dava... Kipchoge, o Mo Farah, fosse participar. fosse participar da Maratona Internacional Maurício Nassau, quando a gente tinha lá o Enio, o Biratã, o Justino Pedro, a turma daqui do Nordeste mesmo, que ou se participar olímpico. De repente assistir a Olimpíada estava atrapalhando os treinos do pessoal. Pode, né? Eu achei isso, ao mesmo tempo que eu achei isso absurdo, eu achei uma grande motivação para eu fazer a minha maratona, só que eu não levei em consideração tempo, né? Assim. Mas o adiamento de um mês. Foi meio atropelado a situação. Um adiamento de um mês. Me lasquei total. A relação do corredor com o espaço-tempo é diferente. Um adiamento de um mês na cabeça do corredor significa que ela foi lá para o outro ano. A gente não pensa nela como agora a gente fez. A prova era em novembro, ela foi para dezembro, eu tenho mais 6 meses para treinar, estando em agosto. A gente não entende que ela só adiou 30 dias, e 30 dias são menos de 10 treinos, às vezes. A gente não tem o espaço-tempo como a gente enxerga o calendário do corredor, que tem uma meta, ela é diferente. A gente confunde as datas, a gente acha que setembro, na verdade, é janeiro, aí a gente acha que só quando estiver perto do Natal eu começo a treinar, e de repente faz, eita, a prova é semana que vem, e eu não fiz nenhum longão. A gente tem essas loucuras, assim. E eu aconselho a quem tem uma grande meta, seguir exatamente o que o Washington falou, de ter metas pequenas. Divida um grande projeto em 3 etapas. E tente seguir as 3 etapas. Acabou uma, você vai para outra. Porque se você focar no longe, no final, você sempre vai achar que vai dar tempo. Isso é para a vida. De repente a gente acorda dizendo que vai tirar a roupa do varal até de tarde e chegou 10 da noite e faz, eita, nem tirei, ó. E chove para cá, o cara. E a gente tá olhando a roupa o tempo todo ali, faz, já eu tiro. É a mesma coisa com a corrida. Eternamente a gente faz isso na vida. A gente diz, não, amanhã eu vou. Não, amanhã com certeza eu vou. E não, sexta-feira com certeza vai dar. Seja firme e tente pequenas metas que aumentam a chance de sucesso. E vá se avaliando. Eu acho sempre importante dizer, seja sincero consigo mesmo, porque só você pode dizer se está doendo ou não. Corrida como relacionamento. Sente, sua cabeça diz que você dá para fazer, mas seu corpo está dizendo que não. É que nem um casal. Um acha que o relacionamento está muito bom e para o outro está péssimo. Então, mas alguém tem que chegar e dar o fim nisso e dizer, não, ó, não dá mais não, isso aqui não tem química. Ou sua mente vai ganhar e dizer que vai, você vai se arrastar pela corrida inteira, porque você acha que dá, ou o seu corpo vai cansar primeiro e vai dizer, hoje tu não levanta na cama porque tá doendo demais. Tem que ser perfeito, você tem que aprender a saber quando dá. Dá para eu ir mais forte dessa vez? Dá. Dá para eu ir? Dá. Não dá? Pronto, não dá. Vou tirar o dia de descanso. O que não vale é ser que nem gosto e todo dia virar dia de descanso. Né? Não, amanhã eu vou. Juro que amanhã eu acordo cedo. Eita, acordou chovendo, mas na sexta vai dar. Assim também não dá. Tudo tem um limite na vida, mas dá para ser mais criterioso e sentir a dor e ver que essa dor já foi além do limite. E o pior é que a gente ignora as mensagens mentais, mas a gente sabe que a dor é diferente. A gente leva pancada todo dia por acidente e sente que aquela dor na panturrilha eu nunca senti e acho que ela é mais intensa. Essa dor na coluna não está normal, não é natural. A gente sabe quando é uma dor porque eu dormi mal, quando é uma dor porque eu estava sentada errada e quando é uma dor porque eu estou correndo ruim. Mas o corredor ignora, ele acha que vai passar. Bota um salompas que dá.
Dá uma, não rola. Bota um salão e toma. O velho canela de velho que a gente comprou na Bezerra. R$10. Eu queria ganhar R$1 para cada vez que eu vi um corredor passando ou indicando essa pomada para resolver todos os problemas. Mas no fundo, eu digo e repito, você sabe quando a dor é diferente. Quando não está rolando a química, quando o joelho já disse, ei, meu irmão, hoje não está rolando não. Então, vamos fazer uma meta? Vamos. É legal? É. Ajuda muito. Mas se aquela meta não tá, seu corpo não está suportando, desce um pouquinho, custa nada não. Tenta uma meta menor. Correr 10 quilômetros 3 vezes na semana foi muito? Não, eu vou diminuir o tempo dos 5. Quando eu estiver muito bem nessa, aí eu passo para outra. Tem que ser tudo é questão de acordo. Com acordo a gente chega. Meu velho. É importante aí, a gente está quase chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E a gente observa aqui que é altamente relevante que a gente entenda bem os motivos da nossa meta. Encontrou o principal momento da gente estamos motivados a correr. Crie-se uma meta. Entenda bem os motivos da sua meta e lembre bem a motivação principal que você está querendo é correr. E como você vai correr é a meta. Essas metas são de quem, na verdade? São suas. Você não se pode comparar com outras pessoas. Então, vamos tomar cuidado. Acompanhe bem o seu progresso para analisar os seus resultados e o principal, dê tempo ao tempo. É altamente importante você ter como forma acompanhar o seu progresso, observar pequenas mudanças, desde que ela ocorre dia a dia, semana a semana, mês a mês, não importa. Você tem que ajudar a manter aquela sua motivação para chegar aonde você quer chegar e que você não perca o seu foco, o seu objetivo e seja disciplinado. Seja monitorando através de aplicativos, sozinho ou com a ajuda de um profissional qualificado de educação física. Lidiane, eu acho que, resumidamente, é isso. Faltou lembrar alguma coisa aqui para a gente fechar esse diálogo aqui? O pessoal pode meter porrada na gente também depois. Eu só acrescento que se você estiver perdido, que nem eu fico às vezes, se sentir perdido na corrida é normal. Eu já passei por momentos de juntar todas as minhas medalhas numa caixinha e dizer, vou doar para fazer TBT e trocar por quilo de alimento. Só que meus amigos não deixaram eu doar, que disseram que tinha muito dinheiro investido naquelas medalhas. E no final só tem amor, só tem sentimento nelas, porque dinheiro mesmo não vale. A gente se sente meio perdido. Eventualmente a gente cansa, a pandemia é um saco, é só você e você. Então, procura uma meta pequenininha para começar. É só começar. Vou dar 5 voltas na praça para vencer o cansaço. Não necessariamente uma meta tem que ser ligada à distância ou tempo percorrido. Ela pode ser só um lugar que você queira se desafiar. Eu já me desafiei uma vez a fazer o símbolo do infinito na frente de uns prédios que tem perto da minha casa. Porque o percurso da corrida, a pista de Cooper, se eu cruzar o meio dela, eu formo o símbolo do infinito. E para fazer 10 quilômetros, eu dou 25 voltas, se eu não me engano. Eu dei 25 voltas no mesmo lugar. E me desafiei a ver se eu não ia enjoar ou ficar tonta. Então, são metas idiotas? São. Porque eu queria que o símbolo do Strava ficasse bonito. Eu queria formar o símbolo do infinito no Strava para poder postar em redes sociais. Era o que eu queria naquele dia. Você não precisa ser. E tentei 4 vezes, tá? Para poder conseguir finalizar, porque sempre era um saco. Eu queria entender como é que as pessoas correm. Caso ninguém conheça, tem gente que corre 24 horas em um estádio. É uma ultramaratona em lugar fechado. A gente tem algumas provas no Brasil. E eu queria entender que saco a pessoa tem para correr 24 horas circulando num campo, no mesmo lugar, sem nada, não muda a paisagem. Que nível de concentração a pessoa tem? É uma meta estúpida. Eu achei depois que eu fiz, que nem ficou tão bonito no Strava, porque eu não fui tão perfeita no percurso. Mas faz uma coisa divertida. Eu tenho uma amiga que gosta de fazer um treino que ela chama de treino do coração.
Ela marca no mapa e para sair no Strava ela forma o formato de um coração perfeito. E eu já vi símbolos muito engraçados que o pessoal faz no Strava, inclusive símbolos sexuais, só para brincar com para brincar com o aplicativo. São metas. Você não precisa ser melhor do que ninguém ou percorrer mais rápido do que alguém. É só uma meta que você quer fazer e ser feliz. E conseguir. E o legal de meta é você conquistar. Se quiser botar em rede social, quer. Se não quiser, fez e vai se divertir e ser feliz. Sensacional, meu velho. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, meu velho, estamos em todos os aplicativos agregadores de podcast disponíveis para Android ou iOS. Ou, se você preferir, através do nosso site www.pernambucorunning.com.br. Aí, meu velho, se você bobear, você encontra a gente até na radiola da sua avó. A gente vai chegando por aqui, ficando por aqui, na verdade, e próxima semana é ao vivo, né, Lidiane? É ao vivo. A gente só decide muito próximo que a gente gosta de emoção, a gente não conta para ninguém. Então, esperem que a gente divulga. Exatamente, meu velho. Ao vivo, vai lá no youtube.com/prunning terça-feira sim, terça-feira não, sempre às 20 horas, sempre com um convidado especial, e a gente só define. É quase que cultural isso. A gente define os temas na quinta-feira, depois na sexta a gente pensa nos convidados e assim vai, meu velho. É osmose. É quase que baixo. É incrível. Mas a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!